Beleza, galera? Meu nome é Alexandre Andrade, bem-vindo ao canal O Trader. Galera, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma situação que eu acredito que já aconteceu com muitas pessoas no mercado. Quem aqui já não teve aquela sensação de realizar tudo certo, mas ao mesmo tempo dar tudo errado? Você faz uma análise teoricamente correta, mas toma vários stops numa mesma região de preço e tipo, isso acaba gerando frustração. Às vezes a gente nunca tem aquela sensação de ganhar, sempre tem aquela frustração de só perca, e muitas das vezes quando a gente acerta o movimento correto de mercado, devido aos loss, os stops anteriores que acaba tomando, quando acerta o deslocamento de preço, quando o preço se desloca, aquela movimentação que você acaba acertando ou ganhando, mal serve para compensar os prejuízos anteriores que você teve. E muitas das vezes as pessoas acabam quebrando a conta. Então, tipo assim, é mais ou menos um exemplo. Você está com um prejuízo absurdo num intervalo de mercado que deslocou poucos pontos. E se você não tivesse feito nada, você não teria perdido o que você perdeu, entende? Então, diante desse cenário, existe alguma ferramenta que pode auxiliar a gente a evitar esse tipo de situação. E essa ferramenta se chama Fibonacci. Então a gente vai analisar cenários do mercado, no caso do índice futuro aqui, ó. Então a gente vai identificar padrões usando retrações de Fibonacci que vão mostrar um contexto correto para que a gente faça entradas onde proporcione o menor risco visando um retorno maior. Beleza, galera? Então assim, esse aqui é o gráfico do índice futuro, tá? Do dia anterior. O que a gente tem aqui? A gente tem aquela vela de 5 minutos com um deslocamento de preço absurdo, tá? De aproximadamente 2.700 pontos. Fez um fundo e particularmente fechou o dia na sua, próximo da sua máxima. Dentro desta mínima aqui, ó. Dentro dessa mínima aqui a essa máxima aqui, temos aproximadamente 1.400 pontos, tá? Então é uma pernada de alta. E dentro desta pernada de alta a gente tem o último movimento de mercado, ou seja, o mercado corrigiu e passou particularmente metade da tarde de ontem consolidado dentro desse range aqui de aproximadamente 700 pontos. Diante desse cenário, o que a gente vai aguardar? Aonde que o mercado vai abrir dentro desse cenário? Beleza. Ó, o mercado abriu dentro desse cenário, o que a gente faz? Retração de Fibonacci. Posso usar o movimento completo para traçar um Fibo? Pode, mas notem, o último movimento do mercado é essa correção aqui, ó, de aproximadamente 800 pontos. Então o que a gente faz? A gente vai traçar uma retração de Fibonacci, máxima do movimento, beleza? E mínima do último movimento, ou seja, o último movimento que fez o preço é essa condição aqui. Eu vou alterar a cor das linhas para ficar mais fácil a visualização, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai procurar situações de mercado em que o próprio mercado vai nos proporcionar uma condição. E quando houver um deslocamento de preço, a gente vai fazer o quê? Comprar? Não, a gente vai traçar um Fibo, ok? Daquele movimento de impulso, mas é uma retração. E a partir do momento a gente vai fazer entradas dentro das retrações de 61% e 76%. Tá? E o stop sempre vai ficar no início do Fibo, ou seja, o que a gente busca? O menor risco para as nossas entradas. Às vezes a gente entra em um rompimento, o rompimento traz um risco maior. Às vezes ele faz uma retração de 100, 150 pontos, ficaria posicionado, dependendo da sua mão que você estava, muitas das vezes a pessoa acaba zerando e isso acaba gerando vários stops ou loss excessivo, tá? Então o mercado abriu dentro dessa região, ok? O que o mercado fez posteriormente? Qual foi o próximo movimento do mercado? Ó, dentro desse cenário aqui, muitas pessoas já identificam aqui, ó, 1, 2, 3 de venda, perdeu essa mínima, o cara vende. Projeta um alvo dessa vela para baixo, ele tem um alvo, mas tipo, a gente está trabalhando dentro de um cenário de contratendência. Dá para realizar essa entrada? É plausível? É plausível, mas a gente está buscando movimentos maiores de preço. E o que a gente espera? Dentro desse cenário, a gente sempre busca trabalhar a favor do movimento principal do mercado. Diante dessa correção aqui, ó, eu não sei se isso daqui é um topo, entendeu? Então assim, seria muito tentando adivinhar uma coisa, e não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar
com as condições que o mercado nos proporciona. Beleza? Próximo alvo aqui, ó. Opa, corrigiu. Opa, ó. O que aconteceu? O mercado, ele cravou o movimento de 61%. Notem que existe um último fundo aqui e o mercado não conseguiu perder essa região. O que a gente identifica? Ó, diante desse movimento corretivo, esta perna aqui ficou respeitada dentro da região desse FIBO. E se você notar, foi exatamente a região que o mercado trabalhou a maior parte da tarde do dia de ontem. Beleza, eu vou comprar de imediato? Não. O nosso stop aqui é de 350 pontos. Pode bater aqui e subir? Pode. Mas o que a gente espera é uma condição que o mercado nos proporciona indicando que vou subir. Tá? Assim, comprar de imediato é muito no achômetro. Então não é assim que a gente trabalhar. É o menor risco visando um retorno maior. Beleza. O que o mercado fez posteriormente? Ó, ameaçou, opa, e automaticamente ele deu um indicativo aqui, não perdendo esse fundo, e pivoteou acima dessa região. Posso comprar? Não. Eu não sei se o mercado vai romper de imediato. Tem que haver um movimento que indique essa condição. Ok? Opa, o que o mercado fez? Ó, não teve força de romper essa região. Ok? Testou duas vezes essa região e pivoteou para cima depois de se manter consolidado em várias velas de 5 minutos aqui. Ficou aqui. O que a gente consegue interpretar aqui? Ó, é maior do que essa consolidação, fechou acima, ok? Está acima desse último fundo que o mercado fez aqui e acima dessa última região de fundo que o mercado fez aqui. O que a gente faz agora? Ó, diante desse cenário, é correto você fazer uma retração de FIBO e traçar um alvo para fazer uma entrada dentro do 61%? É correto, mas notem, a gente esperava uma correção maior, uma vela de indicativo de força maior. Muitas das vezes a gente tem que ficar esperto com o seguinte contexto. Próximo da abertura do mercado à vista, às vezes o mercado, muitas vezes, ele deu um indicativo que vai subir, o mercado à vista abre, ele simplesmente corrige uma vela de violação, viola essa região e volta tudo subir na direção oposta e você acaba tomando um stop. Mas beleza, o que a gente faz posteriormente? A gente precisa de uma referência. Notem que esse movimento aqui, ó, foi um movimento corretivo, ou seja, essa vela aqui, ó, esse movimento aqui, ó, foi um movimento corretivo, ou seja, o preço caiu e travou no 61%. A gente precisa de uma referência aqui em cima. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou colocar uma linha em cima do 61%, ok? E em cima do 76%, tá? E vou apagar essa região de FIBO aqui. Eu sei que essa região é 61 e eu sei que essa região é 76%. E aqui é o zero, tá? Diante desse cenário, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma retração de FIBO dessa mínima desse movimento, tá, a essa máxima, ok? Vou alterar a cor da linha aqui para ficar mais fácil a visualização. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o 61% e o 76%. Muitas vezes o preço pode ameaçar corrigir, testar essa região e perder o fundo e vir embora. Pode acontecer isso? Não sei. Quem vai decidir isso é o mercado. A gente trabalha de acordo às condições que o mercado nos fornece. Então, diante desse cenário, eu vou marcar essa região de FIBO que está exatamente aqui, ok? E essa outra região de FIBO que está exatamente aqui. O preço pode testar essa região, voltar, perder o fundo e a gente projeta esse alvo para baixo, dentro de um cenário baixista. Mas notem, a gente está trabalhando num cenário de alta. Se a gente notar, o preço está consolidado, particularmente desde as 2 horas de ontem, ameaçando romper a máxima. Tá? Então é uma tendência forte de alta. Ok? Beleza. O que a gente faz agora? Vamos traçar a nossa retração de FIBO. A gente tem os dois alvos de FIBO traçado. O marco zero está em cima desse topo. Então o que a gente faz? A gente pega a máxima desse movimento e a mínima desse movimento aqui. Ó. Eu vou alterar a cor da linha para ficar mais fácil a visualização. Beleza, galera? Então aqui, ó, o que a gente tem de cenário aqui agora? Ó? O que a gente tem de cenário aqui agora? A gente tem aqui a nossa região de 61%, que está exatamente nesse ponto aqui, e a gente tem o 0% que está exatamente aqui.
Dessa região a essa mínima, a gente tem aproximadamente 90 pontos, ou seja, um risco baixíssimo. O preço pode vir aqui ameaçar perder essa região e estopar? Pode, mas o seu risco está muito pequeno. E uma vez que o preço se desloque, olha o risco que você teve versus o retorno que você vai ter. Mas assim, quem vai proporcionar essa condição é o mercado. Posso comprar aqui de imediato? Tecnicamente você poderia, mas notem, daqui para cá você tem um stop de 200 pontos. Se você compra aqui, o preço vem, viola e te estopa. É uma entrada tecnicamente frustrada. Mas notem, o seu risco pode ser reduzido uma vez que você entra numa retração de Fibo, tá? Dentro desse movimento corretivo aqui. Foi pouco, a gente esperava um movimento de impulso maior, que indicativo maior de força, que daria mais segurança às nossas entradas. Beleza. E outra coisa, uma vez que o preço continue subindo, a gente vai pegando esse FIB e vai aumentando ele, ok? Para quê? Para a gente tenha a percepção exata de onde está a região de 61%, e em uma eventual correção a gente vai entrar comprado com stop na mínima, beleza? Qual que é a próxima situação aqui, ó? Mercado corrigiu, beleza? Opa, ó, notem, ele pegou 61% e pegou 76%. Ok, você está dentro da operação, seu risco tá posicionado. O que acontece aqui agora, galera? As violações são naturais no mercado, então não hesite em fazer entrada uma vez que você já tenha traçado o seu risco, beleza? Você não pode zerar uma operação simplesmente porque viu ela ficar negativa ou se assustou devido à vela. O seu stop é a sua proteção. Muitas das vezes o mercado ele simplesmente viola, ameaça pegar o seu stop e você zera, o mercado vai. Isso daí é uma das coisas mais frustrantes que tem no mercado. Isso demonstra impaciência e insegurança. E a gente não pode ter esse nível de hesitação. No caso, você traçou o seu risco, não hesita. Você entrou na operação, é mais plausível você pegar o seu stop do que você zerar uma operação no meio de um objetivo traçado, ou seja, de um plano traçado, tá? Então lembre sempre disso. Stop sempre vai acontecer, mas desde que esteja dentro de um gerenciamento de risco, ok? Dentro dessa condição, a gente tem um risco de 94 pontos. O que poderia acontecer? Note que a gente está próximo da abertura do mercado à vista. Não seria nada normal se o mercado simplesmente violasse aqui e voltasse tudo para cima. Quer dizer, você tomou um stop, mas estaria dentro do seu gerenciamento de risco, tá? Uma coisa importante é o seguinte: não é cassino para você fazer all-in na primeira entrada do dia, tá? Então, sempre mensure o tamanho da sua mão que você entra nas operações, ok? Então, não se alavanque nas primeiras entradas do dia, teste as regiões do preço para você se sentir mais seguro para realizar suas entradas, ok? Beleza, o que o mercado fez posteriormente? Opa, já teve defesa. Próxima vela, ó, é isso que a gente buscava. O que o mercado indicou? Ele falhou pela terceira vez a perca desta região, projetou uma vela de força, rompendo o último topo do movimento, ele cravou a região de 61%, teve defesa. Esse cenário é o cenário que a gente buscava. O que a gente faz agora? Se você não entrou nessa condição aqui, você tem a oportunidade de entrar nesse contexto. O que a gente faz? Eleva o FIBO, ou seja, pega o FIBO e põe para essa região. Qual que é a ideia? Que o preço venha testar essa região, o seu risco está no zero. Notem o seguinte, o seu risco em relação a outra entrada, ele aumentou. Agora ele é de 150 pontos. Na anterior era de 90. Você passou um calor e o preço foi a seu favor. Agora a gente tem uma condição de preço melhor. Ele pode bater aqui e cair? Pode, mas diante do cenário que o preço nos proporcionou, essa é uma condição em que o mercado está nos dando. Ele rompeu essa região, rejeitou a região de 61%, ele pode muito bem testar essa região ou romper buscando alvos maiores, tá? O que o preço fez a sequência? Ó, opa, chegou nos 50% aqui, ó, vela de defesa, tá vendo? Ó, cravou o movimento do 61% e pivoteou para cima, ó, uma vela indicativa de força, tá vendo aqui nessa região? O que a gente faz agora? A gente está posicionado na entrada, tá? A gente tem aqui a região de 61% dessa perna de baixa, temos a região de
de 76 dessa perna de baixa, só que a gente precisa de uma referência, ou seja, um alvo. Aonde que a gente tem o nosso alvo? Notem o seguinte, a partir do momento em que o preço romper essa última região, a gente vai traçar um alvo da nossa entrada. Você não pode, por exemplo, uma vez que você está no movimento entrou no movimento correto e está na iminência de pegar um movimento de tendência, você não pode sair já no início desse movimento só porque subiu alguns pontos, entendeu? Temos que ter paciência para gerir as nossas entradas, tá? Ó, opa, rompeu, beleza. Notem o seguinte, a gente entrou dentro do contexto correto, tá? Temos o nosso stop que ficou aqui abaixo, o nosso risco foi baixo, a vela catou a nossa entrada, teve resposta imediata, o preço se deslocou, rompeu essa região e está já acima do 61%. Beleza, cenário ótimo. O que a gente faz agora? A gente precisa de um alvo, beleza? Vou tirar essa região de FIBO aqui, ó. Vou tirar essas regiões de marcação aqui, ó. E o que a gente faz agora? Vamos traçar um novo alvo. Concorda comigo que essa região aqui foi um pullback? Ó, o preço veio aqui, ó, corrigiu até essa região e depois voltou. Então a gente tem um topo e temos um fundo. O que a gente faz? Fibonacci. A gente pega a mínima desse movimento e projeta para cima. Eu vou alterar as cores da linha aqui para ficar mais fácil a visualização. Beleza? E agora, eu vou comprar de cara. Cara, é aquela situação assim, ó. Olha o tamanho do seu risco aqui, ó. Seu risco nessa condição aqui são de 388 pontos. Você pode entrar? Pode. Você pode colocar seu stop aqui abaixo? Também pode, mas o seu risco está bem maior do que a entrada aqui, entendeu? E outra coisa, as pessoas que entraram dentro da retração de 61% está muito melhor posicionada do que o pessoal que entrou aqui. Muitas das vezes o preço rompe, mas ele volta até a metade desse movimento e depois vai. Então, às vezes a pessoa fica negativa, assusta, zera, mas olha quem está posicionado nessa região, tá dentro do... não vai passar calor. Beleza? Então a gente tem os nossos alvos aqui agora, ó. A gente tem aqui, ó, a região de 100%. Temos a região de 61%, ok? E também temos a região de 200% desta condição que foi proporcionada pelo mercado aqui. Beleza, galera? Uma coisa interessante notar é o seguinte, ó. Notem esta região aqui, ó. Essa região é o último topo. O preço pode romper, mas notem que a gente tem uma região de 100% desse movimento aqui. Muitas vezes o mercado ele pode violar essa região e voltar tudo, mas vai subir reto? Não sei. Quem vai proporcionar isso é o mercado. Mas sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente não pode hesitar de colocar dinheiro no bolso. Beleza? É meio frustrante você ver o preço se deslocar aproximadamente 500 pontos e voltar tudo e você particularmente sair no zero. Então você não pode cometer esses erros. E digamos que você entrou posicionado com uma mão maior, esse local é obrigatório uma realização de parcial. A não ser que você não tenha esse tipo de preocupação, você simplesmente coloca zero o seu risco aqui no 0 a 0 ou pouco positivo e deixa o preço tentar chegar até nos alvos máximos das projeções. Mas aí é critério de cada um, mas aí a pessoa tem que ter sangue de barata para ficar aguentando as oscilações de mercado. Ele pode chegar? Pode, mas ele não vai chegar em linha reta. Provavelmente ele vai fazer correção, entendeu? Então muitas das vezes subiu 500 pontos, volta 300, vai lá? Vai, mas demora. Beleza. O que aconteceu posteriormente? Opa, já automaticamente cravou 100% do movimento. Beleza, o que acontece agora, galera? Muitas pessoas às vezes ficam ansiosas e querem entrar a qualquer custo e perder um momento de entrada, tá? O que a gente faz em uma condição como essa? Tá? A gente precisa visualizar condições em que o mercado nos proporciona uma entrada, beleza? O que aconteceu posteriormente? Olha só que espetáculo. Cravou o movimento de 200% desta projeção que foi calculada, tá? E automaticamente teve defesa. Beleza? E o que isso indica? Indica que a análise que foi feita anteriormente está correta. A gente conseguiu traçar as regiões exatas de preço
projetou o alvo correto e o preço exatamente tocou dentro das regiões. A pessoa pode entrar aqui e segurar até o último alvo? Pode, sem problema, mas a pessoa tem que ter um perfil psicológico extremamente disciplinado. Beleza? Atingiu o alvo, ó, no risco que a gente estava de aproximadamente 150 pontos, olha quantos pontos o preço se deslocou a seu favor. 750 pontos. Tá? Bem melhor do que os 260 que você pegou no começo. Então, às vezes, aquela pressa de fazer a entrada a qualquer custo, você acaba perdendo oportunidades melhores. Tá? Beleza, o que acontece aqui agora? Perdi o range, vou entrar comprado. Onde que eu entro comprado aqui? Ó, eu vou apagar esse FIBO aqui, ó, para a gente ter uma métrica melhor de preço. Notem o seguinte, ó. Você concorda comigo aqui, ó, que essa região aqui, ó, é um topo, beleza? O preço rompeu, olha o pullback. Você concorda que esse local aqui, ó, essa região aqui foi particularmente um teste dessa região, ó. Testou exatamente essa linha esse nível de preço aqui e voltou. Então a gente pode considerar que isso daqui foi um último fundo que foi feito antes de um rompimento de preço. O que a gente faz? Rompeu? Ah, vou comprar aqui. Não. Você vai ter que traçar uma retração de FIBO. Como que a gente faz? Máxima do movimento, mínima do último movimento. Posso traçar um movimento maior? Pode, tá? Mas aí é o mercado que vai te proporcionar cenários. Diante desse cenário aqui, a gente tem uma retração de aproximadamente 594 pontos. Uma vez que você entra, que o preço chega nessa posição aqui, ó, daqui para cá, você tem um risco de 200 pontos. Está particularmente próximo do risco que a gente estava anteriormente aqui. Tá? Eu vou alterar a cor da linha para a gente ter uma melhor visualização. Beleza? O que o preço fez posteriormente? Ó, a gente tem agora as condições, ou seja, ó, aqui é um ponto de entrada, beleza? E essa região aqui, ó, do marco zero é onde vai ficar o stop. Notem o seguinte, o que temos de situação dentro dessa região que proporciona a gente fazer uma entrada aqui? Bom, a gente tem o último topo de mercado, a gente tem a abertura do mercado e tecnicamente é o seguinte, para ele vir te estopar, ele teria que perder esse fundo, particularmente vir aqui rompendo esta região de alta aqui e vindo testar a abertura do mercado, entendeu? Perderia esse fundo para vir testar. Então, olhando para o cenário em que o preço te indica, você tem uma condição em que você mensura um risco de 200 pontos, visando um alvo, tecnicamente, no mínimo até a máxima do movimento, ou seja, ele teve um repulso, voltou, ele pode testar, pode romper, pode, mas também não pode. Tá? E o que o mercado fez posteriormente? Ó, cravou o movimento, e aí, o que a gente faz? A gente precisa de um alvo, uma referência. Quem vai proporcionar isso é o próprio mercado, ou seja, essa aqui vamos dizer que foi uma vela de correção, o mercado caiu, ameaçou, fez particularmente um candle vermelho aqui, ó. Uma vez que o preço rompeu isso daqui, a gente projeta essa mínima, esse rompimento, até um alvo que ele nos indicar. Vamos lá, a gente pega o FIBO, ó, mínima desse movimento e máxima desse movimento, beleza? O que a gente tem de alvo aqui agora, ó? Vou colocar uma linha aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou apagar esse FIBO aqui, ó, só para a gente ter as noções aqui, ó. O que a gente tem aqui agora de imediato? Temos a região de 100%, beleza? Agora aqui a gente tem essa região aqui, ó, de 61% e a outra região aqui, ó, de 200%. O preço pode chegar lá? Não faço ideia. Mas assim, dentro do cenário que a gente traçou, a partir desse rompimento dessa vela aqui, ó, os alvos são 100%, 61% e 200%. Mas assim, lógico que tudo vai depender de contexto. Entrei aqui, você pode sair no 1% ou você simplesmente pode zerar o seu risco, né? E aguardar o preço atingir alvos maiores. Mas lógico, você não pode jamais ver o preço chegar no 100%, voltar e ainda te deixar no zero. Isso não pode ocorrer. Você não pode deixar dinheiro na mesa,
Beleza, galera? Ó, mercado ameaçou romper, opa, cravou o movimento, ó, e automaticamente voltou. Tá vendo? O que a gente faz agora, ó? Quem zerou aqui, ficou posicionado, o cara ganhou próximo de 340 pontos versus um risco de 200. Ou seja, 1,5 vezes o seu risco, tá? Bem melhor do que você fazer uma compra ou uma venda aqui. Imagina o cara que olha essa vela, o cara faz o seguinte, vou vender, beleza. Aí o cara vende, o preço cai 70 pontos e volta 200 na cara dele. Entende como que às vezes a percepção errada de entradas onde não tem, contra uma tendência de mercado, acaba levando a stops desnecessários, entendeu? Porque a gente acaba vendo entradas onde não tem, tá? O que o preço fez posteriormente? Ó, rompeu e cravou o 61%. Beleza, galera? Então, ó, esse daqui foi uma análise que foi feita usando apenas retrações de Fibonacci, tá? Levando em consideração o que o preço nos proporciona, simplesmente analisando os conceitos de fundo, né, e topo. Notem o seguinte, eu digo que o último movimento é o que manda no mercado, beleza? E às vezes a gente, não é que o local, não é que a gente esteja errado em uma análise, às vezes vamos supor, o preço não chegou no alvo que eu tracei. Pode ser que você tenha calculado ou errado na projeção do Fibo ou traçado o Fibo num contexto errado. Uma vez que você tem uma referência em que o preço respeitou determinada região e você traçou uma projeção de Fibo e ele atingiu exatamente o alvo que você traçou, cara, sua análise está precisa. Só que assim, tem que ter paciência para aguardar o momento certo e o contexto certo para realizar as entradas. Beleza, galera? Dentro desse cenário, o que você tira de lição com isso? Bom, quem vendeu aqui, ó, nesse local, o cara pegou 200 pontos. Beleza. Quem aguardou e pegou o contexto certo, ó, dessa entrada que a pessoa fez a essa primeira entrada deu 700 pontos. Ok? Se o cara entrou novamente para cá e atingiu esse último alvo aqui, mais 400. Dentro desse alvo, a pessoa poderia ter pego 1000 pontos. Tá? Ou uma simples entrada dessa já fez o dia da pessoa. Então assim, e um aconselho assim, fez entradas corretas, você não precisa ficar o dia inteiro na frente do mercado olhando isso daqui. O mercado, ele muda constantemente de acordo com o tempo. Às vezes um contexto de notícia pode acabar rompendo regiões. O que eu sei é assim, ó, o mercado, sempre que ele vai em linha reta, sem fazer nenhum tipo de correção, ele volta na sua cara. Então, assim, esse tipo de movimento anormal de mercado não é algo saudável para se fazer. E o correto é você ter a paciência de esperar o contexto certo, o momento certo de realizar suas entradas. Então, aqui no gráfico do índice futuro, foi utilizado simplesmente retrações de Fibo e projeções de Fibo, em que a gente realizou entradas nas retrações de 61%, onde proporcionou um risco maior visando um alvo maior. Beleza, galera? Eu espero que o vídeo tenha ajudado, beleza? Quem gostou do vídeo aí, dá um curtir. Eu espero que as pessoas tenham ganho, ou seja, que isso possa ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões no mercado. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Essa foi a análise feita usando retrações de Fibonacci. Beleza, galera? Valeu, obrigado.